Hoje, nesse canal, na semana da Disney, onde teríamos 7 vídeos seguidos sobre 7 filmes da Disney. Eu digo teríamos porque a Disney me bloqueou alguns vídeos e bagunçou meu cronograma todo, mas enfim. Agora sim, de uma maneira ou de outra, sem cronograma ainda teremos vídeos sobre animações da Disney. Então é por isso que hoje nesse canal, Zootopia. O filme começa com uma espécie de teatro escolar apresentada por um grupo de filhotes de espécies diferentes em uma clareira de Blunnybell, uma cidade rural habitada por coelhos. A peça narra a história da evolução dos mamíferos, mostrando como, no passado, o mundo era um lugar selvagem e perigoso, onde predadores e presas viviam em constante conflito. Mas, como a pequena Judy Hopps, a protagonista da peça e do filme, explica animadamente que as coisas mudaram, agora todos os animais vivem em harmonia, onde qualquer um pode ser o que quiser. A ovelha pode ser um astronauta, o pequeno tigre não quer mais ser um caçador selvagem e Judy, a coelha, tem um grande sonho de ser policial e ir para uma grande cidade chamada Zootopia. Ah, tá aí o nome do filme. Após a peça, era essa peça que você queria? Seus pais começam a questionar sobre o seu sonho de ser policial, pois para eles é praticamente impossível por motivo dela ser apenas uma coelha. Se não tentar nada novo, não vai falhar. Para eles ela tem que ser uma plantadora de cenouras seguindo os trilhos da família, que aliás ela tem uma família boa e grande família, apenas 275 irmãos. Sim, esse pai coelho é uma máquina. Enquanto seus pais falam, Judy percebe uma situação de intimidação. Uma ovelha chamada Charla está sendo roubada por Gideon Grey, uma raposa valentona que gosta de intimidar os animais menores. Gideon começa a provocar e empurrar Charla, roubando seus bilhetes para a feira. Judy, que sonha em ser uma policial e proteger os animais mais fracos, decide intervir, mesmo sendo apenas uma pequena coelha. Então ela confronta Gideon e exige que ele devolva os bilhetes da ovelha, mostrando sua coragem e senso de justiça. No entanto, as coisas não saem como a Judy esperava. Gideon, muito maior e mais forte que ela, responde com agressividade, empurrando a Judy para o chão. Ele também a ameaça, dizendo que coelhos nunca deveriam tentar ser heróis, especialmente quando predadores como ele. Apesar de se machucar, Judy não desiste, então mantém sua postura e consegue recuperar os tickets no final. 15 anos depois, após o salto de 15 anos, Judy Hopps, que era determinada desde pequena, agora é uma adulta ainda mais teimosa em provar que uma coelha pode ser uma grande policial. E o que ela faz? Se matricula na academia de policial de Zootopia, claro. Afinal, quem precisa de uma vida tranquila em uma pequena cidade quando você pode enfrentar rinocerontes gigantes e leões musculosos todos os dias? Judy logo percebe que a academia não é brincadeira, enquanto seus colegas de turma, que parecem mais tanques de guerras com pelos, levantam pesos e atravessam obstáculos com facilidade. Judy tá lá, lutando para não ser esmagada por um rinoceronte que mal a vê de tão pequena que ela é. E para piorar, sua instrutora subestima sua capacidade e só a desmotiva. Coitada dessa coelha, se ela fosse a vilã do filme eu não julgaria. Escorregar na privada, já era, que nojento. Mas ela desiste? Não, ela passa por todas as dificuldades e em todas as atividades de força ela começa a usar a inteligência. E após muito suor, Judy se forma na academia como oficial, a primeira coelha na academia de policial de Zootopia. Curiosidade foda. Sabiam que os coelhos têm uma visão de quase 360 graus, o que lhes permite detectar predadores de todos os lados, inclusive de trás? Fim da curiosidade foda. E Judy não apenas se forma, como também é a melhor da turma. Isso mesmo, a coelhinha que ninguém dava nada conseguiu superar todos os grandalhões de ser a número 1, assim realizando o seu sonho de criança. Finalmente, Judy pega o metrô e parte em viagem para a grande cidade de Zootopia. Chegando lá, ao descer do trem, Judy fica deslumbrada com a diversidade de Zootopia. Ela vê animais de todos os tamanhos, formas e espécies, todos vivendo juntos em uma mistura caótica que é ao mesmo tempo maravilhosa e um pouco intimidadora. Há camundongos correndo para pegar o metrô, girafas comprando café em jarras enormes e hipopótamos usando guarda-chuvas na estação. Tudo é gigantesco e ao mesmo tempo minúsculo. Curiosidade foda, a equipe de animação desenvolveu a tecnologia inovadora para simular o pelo dos animais. Eles queriam que cada fio de pelo se movesse de forma realista, resultando em um visual bastante detalhado e foda para esse fim. Fim da curiosidade foda. No primeiro dia de academia, ela conhece Benjamin, um simpático tigre que trabalha como recepcionista policial e é puro carisma esse tigre. Ela é direcionada para a sala de apresentações para conhecer seus parceiros de trabalhos e seu chefe Bogo. Bogo cita o maior caso que está sendo investigado na cidade, o desaparecimento de 14 mamíferos, coincidentemente todos predadores. Então ele começa a distribuir as funções entre os policiais. Judy, é claro, espera ser enviada para uma operação secreta ou no mínimo para capturar algum criminoso perigoso, mas quando chega a vez dela, Bogo olha diretamente nos olhos que enxergam tudo da coelha e sem emoção alguma fala: Guarda de trânsito.
Judy tenta manter a compostura, mas sua decepção é evidente. Ela se esforça para não mostrar frustração enquanto tenta absorver a ideia de passar seu primeiro dia aplicando multas. Então ela ainda tenta falar com o chefe dizendo que tem 14 desaparecidos e ela foi a melhor da turma no treinamento, mas não tem jeito. O Búfalo, dublado originalmente pelo Idris Elba, é irredutível. Mesmo sendo designada para distribuir multas, Judy decide que vai ser a melhor guarda de trânsito que Zootopia já viu. Porra, Judy, também não vai sair multando Uber com IPVA atrasado, né? Os caras têm família. Armada com seu bloquinho de multas e uma determinação inabalável, ela parte para as ruas com a mesma energia que teria se estivesse caçando um perigoso criminoso. Então, após aplicar uma sequência de multas, Judy avista uma raposa e aqui conhecemos Nick, um dos melhores personagens do filme. Curiosidade foda, o design do Nick é fortemente baseado na adaptação da Disney Robin Hood de 1973, cujo personagem principal também é uma raposa. Fim da curiosidade foda. Vendo que essa raposa é um tanto quanto suspeita, a Judy tá com raposofobia. Ela decide segui-lo e chegando lá, ela percebe o que parece ser uma ameaça, mas não, é apenas a raposa tentando comprar um picolé de 10 metros pro seu filho. O elefante no balcão, com um olhar de quem já viu isso antes, acha tudo isso muito estranho e não vende. Então Nick tenta convencê-lo com os papos de que seu filho é fã de elefantes e é aniversário dele, mas não dá muito certo. O elefante só vende mesmo porque a Judy sente pena da raposa com seu filho e ameaça o elefante se ele não vender. Manusear o sorvete com uma tromba desencapada é uma violação do Código Sanitário. Mesmo depois de conseguir, o Nick ainda diz que esqueceu o dinheiro, fazendo com que a Judy o ajude novamente. Então a raposa vai embora, a Judy volta ao trabalho e, resumindo, essa raposa é uma tremenda de uma pilantra. Em determinado momento, Judy avista Nick e seu filho novamente, porém de uma forma totalmente estranha. Nick tá derretendo o picolé e levando o líquido em potes. Em um carro, Judy, que acha isso muito estranho, resolve seguir. Então ela descobre que Nick é um golpista nato, um gênio e que na verdade seu filho não era seu filho e sim seu sócio de trabalho, pois eles derreteram o picolé para fazer em quantidades maiores e em um tamanho menor para vender na frente de um banco para pequenos roedores, assim fazendo uma boa grana. Que crime o que, porra? É o visionário, não tem jeito. Judy fica furiosa dizendo que foi enganada, vai tirar satisfação e fala que a raposa tá presa, que ela cometeu altos crimes, mas a verdade é que ele não tem motivo nenhum para ser preso. Ele tem respostas para todas as acusações. Seu mentiroso! Eu não sou um mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o povo. Bom, pelo menos por enquanto. Nick fala para a Judy voltar para casa, pois Zootopia não é para amadores. É aquela coisa, todo dia sai um esperto e um otário de casa. Judy volta para casa frustrada e cansada, recebe uma ligação de seus pais perguntando como foi o primeiro dia de trabalho, tenta mentir dizendo que foi perfeito, mas seus pais acabam vendo seu uniforme de trabalho e, diferente dela, ficam felizes por ela ser uma guarda de trânsito, já que ao menos não é tão perigoso. E daí que eles têm mais de 300 outros filhos. Coração de mãe é coração de mãe e ela se importaria também de perder a Judy. No outro dia, enquanto Judy trabalha, acaba correndo roubo no mercadinho do Sr. Porco. Um alontra rouba uma bolsa. Judy, sem nem pensar duas vezes, com seu instinto de policial, parte para recuperar a mercadoria roubada. Então começa a perseguição pela cidade. Eles entram em uma cidade de ratos, a cidade entra em caos total. A alontra joga uma rosquinha, mas como é uma cidade de ratos, passa a ser uma roscona e acaba indo em direção de uma ratinha que quase acaba sendo atingida, mas Judy consegue salvá-la. Essa ratinha é de extrema importância no decorrer do filme. Enfim, por fim a alontra é presa e a bolsa é resgatada. Chegando na delegacia, o chefe ainda dá um esporro na Judy, pois teve uma grande perseguição e total caos na cidade por uma simples bolsa carregada de 2 dúzias de cebolas e algumas folhas. Judy ainda tenta falar que não são apenas cebolas, mas Bogo não liga, o cara tá nem aí. Logo depois entra a alontra na sala, desesperada pois seu marido é um dos desaparecidos por mais de 10 dias. Então a Judy se dispõe a encontrá-lo, a alontra se enche de esperanças, porém o chefe acaba ficando irritado, acaba demitindo e forçando ela a deixar o caso que tinha prometido. Porém a vice-prefeita fica sabendo da parada e faz o chefe dar uma chance a Judy, dando um prazo de no máximo 2 dias para ela trazer o desaparecido. Caso contrário, ela deve pedir demissão. Judy fica animada, porém tensa, e ao pegar o caso, ela fica ainda mais apreensiva, pois o caso tem a ficha vazia, sem pistas e sem testemunhas, apenas uma foto do lugar da última aparição do cara. Diria eu que se fosse na vida real, essa coelha teria dado um tiro no próprio pé. Ao olhar a foto com bastante calma e aos detalhes, ela consegue perceber que existe sim uma pista ali, o Nick, a raposa, que estava presente na foto e provavelmente deve conhecer a alontra. Então vai até o Nick pedir ajuda e informações, porém ele não demonstra interesse algum em ajudar, pelo menos até ele revelar seus ganhos diários e anuais, assim diretamente revelando ser um sonegador de imposto. $200 por dia, vovó. 365 dias por ano desde os meus 12. O cara é uma lenda, aplica golpe sem prejudicar ninguém, faz grana pra caramba e ainda sonega imposto há mais de 1 ano, literalmente eu. Ele
ainda tenta sair da enrascada, mas dessa vez Judy foi mais esperta, pois com sua caneta barra gravador acaba gravando e tendo provas contra Nick. Então ela propõe o seguinte acordo: cara, se você não me ajudar com as informações, você vai vender picolé na cadeia. E Nick, sem muita opção, resolve ajudar. A raposa então leva a Judy pra um lugar onde a lontra costumava frequentar, o Clube Naturalista, onde o recepcionista é o Bob Marley. O local é onde os animais ficam totalmente pelados e a Judy fica extremamente desconfortável, pois aqui em Zootopia, não é nada comum os animais ficarem pelados. Na opinião do nosso amigo Bob Marley, nada disso é esquisito. O que é esquisito é bicho usar roupa. A coisa é que Bob Marley começa a soltar diversas informações: a roupa que ele estava usando, no carro que ele entrou quando saiu, inclusive a placa do carro, o que é suficiente para ela dar mais um passo no caso. Então ela pede para que Nick ajude a checar a placa, pois Nick tem seus contatos, e mesmo a raposa achando que já cumpriu sua parte, Judy convence a ajudá-lo, pois ela só tem 36 horas para encerrar o caso agora. Ambos então partem para o departamento de trânsito, onde o Nick tem um amigo que pode ajudar. Chegando lá, o atendente é nada mais, nada menos, nada mais que um bicho preguiça, ironicamente chamado de Flash. Logo a Judy fica desesperada, pois ela luta contra o tempo, então reclama do atendimento lento, mas Nick lembra a ela que aqui em Zootopia você pode ser o que quiser. Depois de muito tempo, o recibo da placa é retirado e as informações são dadas, e a lontra entrou pela última vez em uma limusine que possivelmente se encontra em Trundalândia. O problema é que essa verificação de placa custou o dia todo e já é de noite, porém eles vão mesmo assim. Chegando lá, o local está totalmente fechado, então Nick acredita que tudo isso seja uma investigação falsa da Judy. Por mais que ela tente provar que é uma policial, Nick não acredita muito, e só o que interessa a ele é conseguir a caneta com o áudio dele gravado. Porém, Judy usa isso ao seu favor para que ele entre junto com ela ao local fechado, joga a caneta pro outro lado, fazendo com que obrigatoriamente ele continue ajudando. Forte fisicamente não, mas inteligente essa coelha é. Quando Judy e Nick chegam à limusine que estavam investigando, as coisas começam a ficar mais sombrias e misteriosas. Eles entram na limusine e encontram o carro em um estado de abandono, com as janelas quebradas e tudo revirado. O mais estranho é que eles descobrem marcas de brigas, arranhões e o pior, uma das vítimas desaparecidas, Emmett, a lontra, esteve ali. Logo, Nick percebe que as coisas não estão parecendo boas e que eles estão se metendo em algo muito maior do que imaginavam, pois aquele carro é do maior chefão do crime de Trundalândia, conhecido como Sr. Big, diga-se de passagem, ótimo vulgo. E curiosidade foda pra quem não sabe, esse bicho é um mussaranho. Sim, juro que não tô inventando esse nome, um tipo de pequeno roedor que pode ser encontrado em quase todo o mundo. Fim da curiosidade foda. Olha, se você não me ama... Pra piorar, esse Sr. Big tem uma grande raiva do Nick, pois ele já vendeu um tapete muito caro pro cara, porém feito com pelo de gambá. Quando Judy e Nick chegam à casa do Sr. Big, eles esperam por uma mansão digna de um chefe mafioso e até acertam em parte, mas o que não esperavam era que o temido Sr. Big fosse na verdade esse bichinho aí. Curiosidade barra referência foda, a casa e o Sr. Big são baseados em O Poderoso Chefão 1972. A entrada é trancada com uma corrente, o domicílio é modelado para parecer com a residência de Vito Corleone. Ademais, claro, olha a florzinha vermelha aí no smoking. Judy, que nunca julga ninguém pela aparência, tenta manter a calma enquanto o Nick tá suando mais que um leão no deserto. A situação piora quando o Sr. Big reconhece o Nick como a raposa que vendeu a minha coberta de gambá. Basicamente, Nick tentou enganar o mafioso mais temido da cidade com uma manta fedorenta. Esse cara é o cara, tá na lista dos top 5 pilantras mais queridos das animações da Disney. O Sr. Big, já com a decisão tomada do que fazer com eles, que no caso é a de jogá-los numa poça de gelo, muda de ideia quando sua filha aparece. Sim, nada mais nada menos, nada mais que aquela ratinha do início, que a Judy salva de uma rosquinha, que acaba reconhecendo a Judy como a oficial que salvou sua vida, e como gratidão por salvar a vida de sua filha, ele poupa a vida dos dois e também vai ajudá-los a achar a lontra desaparecida. Em um piscar de olhos, o Sr. Big passa de: vou fazer picadinho com vocês pra vocês são convidados de honra no casamento da minha filha. O Sr. Big revela que a lontra era como se fosse da família, que ele tinha algo muito importante pra falar, porém nunca falou porque nunca chegou. No meio da viagem, Lontra, pelo que parece, ficou maluco, atacou o motorista, arrebentou o carro e desapareceu na noite. Então o Sr. Big sugere que eles falem com o seu motorista, o que foi atacado, pois só ele pode ajudar. Chegando lá, o motorista revela o que aconteceu. Lontrosa virou um animal selvagem do nada e acabou acertando uma arranhada em seu rosto. Judy pede para que ele abra a porta da sua casa para que eles possam conversar melhor, porém ao fechar, o motorista vira um completo selvagem também e começa a perseguir loucamente os dois como se quisesse devorá-los. Então os dois fogem, Judy ainda consegue ligar para Benjamin pedindo ajuda, os dois acabam ficando encurralados, mas por sorte o motorista, que não é mais motorista, agora é um selvagem, fica preso com a corrente em um poste de
de luz. Então os dois caem de uma pequena montanha e acabam se salvando com galhos de árvore. Quando a polícia chega, Judy fica empolgada contando o que aconteceu. E o melhor, ela vai mostrar o tigre preso extremamente selvagem. Porém, ao chegar no local, o tigre desapareceu. O chefe acha tudo uma piada, porém Nick também viu, mas como as raposas são conhecidas como animais falsos, ninguém acreditaria em sua testemunha. O chefe fala sobre o seu prazo de 2 dias e pede seu distintivo, então Judy fica extremamente abalada, porém Nick chega e fala que isso tudo é uma exploração com a Judy, e olha que de exploração ele deve entender, e decide entrar de vez na história pra ajudar a Judy. Nick, em uma conversa com a Judy, acaba contando mais sobre sua vida, especificamente quando ainda era criança. Seu grande sonho era entrar para um grupo de escoteiros, sua mãe tinha comprado um uniforme, pois ele ia participar, mas o problema é que ele era o único predador do grupo. No dia que finalmente foi aceito, Nick estava empolgado, porém foi levado a um lugar escondido pelos outros escoteiros, e falando de lugar escondidos e escoteiros, tem parada errada aí, meu irmão. E os escoteiros, ao invés de lhes dar boas-vindas, o prenderam, colocaram uma focinheira nele e o intimidaram, dizendo que nunca confiariam numa raposa porque raposas são traiçoeiras. Esse evento traumático foi um divisor de águas para Nick. A partir desse momento, ele decidiu que se o mundo o via como um trapaceiro, ele se tornaria exatamente isso. Assim, ele cresceu desconfiado e se tornou um vigarista profissional, vivendo de pequenos golpes e nunca confiando em ninguém. Baita personagem. Para mim, melhor personagem do filme, por mais que a Judy também seja uma querida. Logo depois, Nick tem uma brilhante ideia, pois lembra que as ruas possuem câmeras de segurança em todos os lugares, assim eles poderão ver como a onça, o motorista, sumiu. O problema é que ela não tem acesso ao sistema, mas logo pensa em alguém que pode ajudá-la. A vice-prefeita, uma ovelha que sempre aparenta ser tímida e submissa ao prefeito Leodori, um leão imponente que a trata com certo desprezo, relegando a ela as tarefas menos importantes. Ela acaba ajudando Judy, dando acesso a todas as câmeras da cidade, e após checarem, as imagens mostram que, depois de atacar Nick e Judy e ser contido, Mr. Manchas, o motorista, foi subitamente capturado e levado por lobos. Eles vão vendo câmera por câmera, até perceberem que o carro vai pra fora da cidade em um local totalmente vigiado, sanatório, então logo eles partem pra lá. Chegando lá, os lobos começam a sentir o cheiro, e quando Nick vai ser pego, Judy tem a grande ideia de uivar, o que acaba atraindo a atenção dos lobos. Surpreendentemente, todos os lobos começam a uivar em resposta, como se fosse um reflexo incontrolável, e isso cria uma grande confusão, deixando os lobos distraídos, dando a Judy e Nick a oportunidade perfeita para fugirem. Quando Judy e Nick entram no sanatório abandonado, a clínica Cliffside, eles encontram as celas ocupadas por vários predadores, os que desapareceram recentemente na cidade de Zootopia. Todos eles presos e exibindo comportamentos selvagens e agressivos. Entre os predadores aprisionados, eles veem Mr. Manchas, o jaguar que havia sido sequestrado pelos lobos, e Emmett, a lonta desaparecida que Judy estava tentando encontrar desde o início da investigação. Ambos estão em um estado selvagem e descontrolados, incapazes de se comunicar ou reconhecer a presença de Judy e Nick. Além dos prisioneiros, Judy e Nick descobrem que esses predadores foram infectados com um soro misterioso que os faz regredir a um estado primitivo, tornando-os violentos e perigosos, ou seja, transformando-os em animais de verdade. Eles percebem que os predadores foram trazidos para Cliffside para serem escondidos do público, evitando que a cidade descobrisse o que realmente estava acontecendo. Logo depois, o prefeito entra na sala, mostrando que aparentemente, ele estava por trás dos desaparecimentos. Então Judy começa a gravar secretamente, eles conseguem captar uma conversa crucial. O prefeito Lyon, sem perceber que está sendo gravado, discute com a doutora sobre os predadores capturados e menciona como está tentando encobrir a situação para evitar pânico na cidade. Porém, os pais de Judy começam a ligar, o toque revela sua presença, os seguranças são acionados, a área é isolada, os dois ficam presos em uma cela, o que aqui parece ser o fim, mas não, pois Judy tem a grande ideia de escaparem pela privada. No final eles se salvam, voltam para a cidade, mostram todas as provas e o local que os animais estão escondidos. Então o prefeito vai preso, Judy é dada como uma heroína por ter solucionado o caso, faz um convite a Nick para que ele se junte à polícia, porém durante uma entrevista em que a Judy aparece na televisão, sob pressão e buscando uma solução para o caso dos predadores que estão se tornando violentos, ela acaba reforçando os estereótipos negativos sobre os predadores. Ela menciona que esses comportamentos violentos podem ser um traço inato dos predadores, o que é uma sugestão de que eles são naturalmente propensos a serem agressivos. A declaração de Judy é dolorosa para Nick porque toca em seu trauma de infância, quando ele foi rejeitado e intimidado por ser uma raposa. Então sente que a Judy também nunca confiou nele, só o usou para avançar em sua investigação sem considerar suas emoções, e acaba rejeitando o convite para entrar na polícia. Após uma semana, o número de animais extremamente agressivos só aumentavam cada vez mais, e as falas da Judy acabaram alimentando o medo e a paranoia entre os habitantes de Zootopia. A população
população começa a ver todos os predadores com desconfiança, acreditando que a qualquer momento qualquer um deles pode se tornar violento. Muitos cidadãos começam a acreditar que os predadores são perigosos e devem ser evitados, resultando em discriminação generalizada. Manifestações são criadas para que os predadores saiam da cidade, muitos acabam perdendo o trabalho, inclusive o Benjamin, enfim, um verdadeiro caos. A nova prefeita, a Ovelha, quer que Judy seja a garota propaganda, o povo acha ela uma heroína, porém ela recusa, ela se considera a grande vilã disso tudo, pois de certa forma acabou fazendo uma grande divisão na cidade e acaba se demitindo, voltando para sua cidade rural. Em uma conversa com seus pais no terreiro, os pais de Judy falam sobre umas flores chamadas uivantes, que segundo seu pai, seu tio, ao colocar na boca, ficou extremamente agressivo e tentou morder os outros. Logo Judy então liga os pontos e percebe que os coelhos também podem ficar selvagens, e o grande motivo disso tudo são as plantas que estão tornando os animais de Zootopia selvagens. Então rapidamente ela pega seu carro e parte para a cidade de novo. Ao chegar ela vai em busca do seu parceiro Nick, que no começo nega, mas depois no discurso aceita ajudar. Judy acaba indo atrás do ladrão de cebolas do início do filme, porque na verdade ele não tinha roubado só cebolas, tinha essas plantas e flores esquisitas aí também. Aí perguntam o porquê ele queria os uvantes, ele se nega a falar até que... então ele revela que roubou as uvantes para vender para um tal de Doug e seu ponto de troca era em um subsolo. Ao descerem para o subsolo, eles encontram um laboratório secreto onde Doug está produzindo um soro tóxico. É o próprio Heisenberg o maluco. Aliás, se não viste Breaking Bad, deixa um resumo aí em cima. É um dos melhores que eu já fiz. E esse soro é responsável por fazer com que os predadores voltem ao estado selvagem e se tornem agressivos, responsável por todo o caos na cidade. Eles também descobrem que Doug está utilizando uma arma de dardos para injetar o soro nos predadores. Essa arma é usada para disparar dardos à distância, o que explica como os predadores estavam sendo atingidos sem que ninguém percebesse. Curiosidade barra referência foda. Mencionar Breaking Bad aqui não foi coisa da minha cabeça. O laboratório, a roupa vestida pelo Doug e até mesmo o nome dos seus dois parceiros, Tá, o Walter e o Jesse voltaram, eu vou nessa. os mesmos nomes dos protagonistas de Breaking Bad provam isso. Baita referência. Fim da curiosidade barra referência foda. Judy tem a grande ideia de colocar o Doug pra fora, acelerar o trem e fugir com as evidências. De início aparenta ter dado tudo certo, porém Doug e seus parceiros não desistem e conseguem alcançar o trem. Durante a perseguição, o trem começa a ficar fora de controle e em um momento de tensão, Judy toma a decisão de desacoplar os vagões do trem, fazendo com que o laboratório e o soro tóxico sejam destruídos em uma explosão. Isso garante que o soro não possa ser mais usado para prejudicar os outros predadores, mas também significa que as provas foram destruídas. Embora a maior parte das evidências seja destruídas, a boa notícia é que o Nick, com toda a sua malandragem, consegue salvar um único dardo contendo o soro. Esse dardo se torna a chave peça para finalmente levar tudo à polícia e encerrar o caso de vez. Então eles partem rumo à delegacia e no caminho são encontrados pela prefeita da cidade, que pede a maleta. Judy acha essa uma atitude muito da estranha e aqui descobrimos que sim. O tempo todo quem estava por trás de tudo era essa ovelha safada, sempre pagando de boazinha, de desentendida, subestimada, desprezada, ignorada, principalmente pelo ex-prefeito, que a tratava como uma subordinada insignificante, e como acumulava ressentimento por ser vista como fraca, seu maior plano sempre foi querer mudar a estrutura de poder em Zootopia. Ela acredita que ao criar uma divisão entre predadores e presas, pode incitar o medo e tomar o controle da cidade, posicionando as presas como superiores aos predadores, usando o medo para manipular a sociedade. Os dois tentam fugir, mas um dos capangas consegue colocar os dois presos em um buraco, então pega as provas, a ovelha atira um dardo na raposa, fazendo com que ele vire um selvagem e assim Judy morre. Na verdade mentira, tudo isso foi encenação, pois antes Nick tinha retirado o soro e trocado por outra coisa. Um grande plano para que a ovelha revelasse todo o seu segredo enquanto eles gravavam ela pela caneta barra gravador até a polícia chegar e acabar prendendo toda a sua equipe. Com a ovelha presa e seu plano exposto, a cidade de Zootopia começa a restaurar a paz e a confiança entre predadores e presas. A verdade sobre o soro e os ataques dos predadores é revelada e todos os predadores que foram afetados pelo soro são curados. Judy e Nick, que haviam se desentendido após a entrevista de Judy, se reconciliam e Nick acaba se tornando um policial de Zootopia trabalhando ao lado de Judy como sua parceira. E por fim o filme termina com uma bela mensagem sobre inclusão, harmonia e a importância de não julgar os outros por preconceitos ou estereótipos.
Afinal, a raposa era do bem e a ovelha era do mal. Zootopia se torna um lugar onde todos os animais, independente de serem predadores ou presas, podem viver juntos em paz e igualdade. Baita filme, baita mensagem. Zootopia, no ano do seu lançamento, foi a aposta do ano da Disney. Custou cerca de aproximadamente 150 milhões de dólares para ser feito e superaram a marca do bilhão. Então sim, valeu a pena pra caramba. Na crítica, o filme também foi bem demais, ganhou um monte de prêmios mundo afora, inclusive o Oscar de melhor filme animado 2017. E enfim, e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?